Olá, hoje é dia 22 de agosto de 2020, meu nome é Luara, eu sou formada em licenciatura em artes e também sou professora. Eu trabalho com pintura há algum tempo já. Meu foco são pinturas em tela, mandalas, pintura em madeira, mas também é agora a pintura em cerâmica. Então, a partir de uns 2 anos atrás, eu conheci essa técnica da pintura em vasos de cerâmica e fui gostando do resultado aí, por ser uma alternativa de acesso mais fácil, né? É um recurso mais fácil de encontrar e também por ser um material muito mais barato. Então hoje a ideia é mostrar o passo a passo e o processo da técnica da pintura da cerâmica, certo? E aí eu tenho aqui a ideia, a proposta de mostrar como que a gente vai fazer a pintura de um vaso. Bom, então a gente vai começar nossa pintura em cerâmica, tá? Primeiramente, nós precisamos ter um vaso, pode escolher qualquer formato. É bem simples a técnica, na verdade. Então, consiste em ter esse vaso em cerâmica. A gente vai precisar de pincéis, certo? Pincéis de vários tamanhos. Aqui eu tenho pincel fininho para fazer detalhe. Um pincelzinho mais chato, né, na pontinha, para a gente preencher de cor. E também pode estar usando outros pincéis mais grossos. Lápis para fazer a parte do desenho, né? A gente precisa fazer então o esboço antes de começar a pintura. E a tinta branca, tinta acrílica, para fazer o fundo. Então o nosso vaso ele começa assim, mas depois que a gente passa de mão de tinta branca, ele já vai ficando, né, desse jeito. Então, para fazer essa primeira mão de tinta branca, vai precisar apenas de uma mão de tinta acrílica. Então, vai passar essa primeira mão de tinta acrílica para deixar desse jeitinho aqui. Espera a secagem aí umas 2 horinhas para começar, então, a fazer o processo de esboço, certo? A gente vai desenhar primeiro nessa peça para depois estar preenchendo com cor. Então, vai ficar bem bacana, porque ele vai dar um resultado bem colorido, dependendo da ideia. Então, a nossa proposta aqui é representar as belezas do litoral do Paraná, então a gente pensou em fazer algo que tem bastante a cara, né, do litoral, que é reproduzir a bananeira, a folha de banana. Então isso vai ser legal porque vai formar uma mistura ali com a folha e também com a banana, que vai deixar essa integração entre fruta e folha, né, e que representa muito assim o nosso litoral. Mas além de bananeira, a gente pode estar produzindo outro tipo de representação, como pássaros, por exemplo, ou de repente pensar em algo voltado a animais, borboletas, coruja, tucano. Bom, então vamos começar a parte do desenho, né? Então aqui vou mostrar para vocês esse risco que nós temos, que já foi feito anteriormente, né? Que é o desenho da nossa bananeira ali, né? Mas eu vou fazer o desenho para vocês verem no vasinho branco. Então a temática ela vai ser bem variável, né? Pensando assim na quantidade de elementos que a gente tem no litoral, morando nessa região com uma variedade enorme, né, de animais, de pássaros, das próprias folhagens mesmo que a gente tem aqui. Então é bem legal fazer essa arte em cerâmica, essa pintura, para que isso possa ser até vendido, né, posteriormente. Então, a proposta ela vai abranger esse foco também de poder comercializar a arte. Porque é bacana uma arte que gire, uma arte que tenha essa capacidade de chegar em outras pessoas, né? Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Reforçando esse traço aqui para demarcar primeiro, né, as nossas bananas, mas vocês estão vendo aqui que eu já pincelei um fundo, mas é só para dar um contorno aqui. Bom, aqui mostrando então um pouco desse processo de início, né? Lembrando que a peça ela sai do cru, da cerâmica natural, e ela vai para o branco, né? Passando uma demão apenas já está suficiente.
Depois, então, a escolha do tema, aí que tá. O tema pode ser muito amplo, né? Aqui nessa proposta, eu escolhi trazer a bananeira, né? De um lado, que a gente vai representar o cacho. E desse lado aqui, nós vamos ter a folha. Então, vou fazer a mesma coisa, fazer o desenho bem livre, uma coisa assim bem solta, para mostrar esse trabalho bem artesanal de pintura, né? Então, nesse processo, a gente não vai utilizar molde, não vai utilizar stencil, né? Ele é bem livre. Bom, feito esse processo de esboço inicial, primeiro aqui demarcar o nosso desenho, eu faço assim ele bem solto mesmo, né? Para ficar com essa aparência artesanal, de um trabalho mais rústico também, né? Aqui. Então aqui a gente já tem um primeiro passo, né, digamos, da nossa pintura. Com esse traço bem demarcado, eu vou precisar também agora definir quais cores eu vou utilizar nessa composição aqui. Então, lembrando que de um lado nós temos a nossa folha de bananeira e do outro a gente vai ter o nosso cacho, né? Ele vai ficar metade de um cacho de banana. Então, isso aqui, ele representa bastante o nosso litoral, né? Porque todo mundo tem acesso a bananeiras, a banana, né? Faz parte da nossa gastronomia aí, da cultura culinária, então é uma representação bem legal. Bom, então nesse primeiro passo, né, que nós estamos vendo aqui, que já tem o esboço do meu desenho, certo? E uma coloração leve só para demarcar. Então aqui a gente tem a folha, bem livre, né, nada muito forçado ali, é um desenho bem livre mesmo para mostrar esse trabalho artesanal, esse trabalho assim mais rústico. Então a gente vai começar agora com a parte das tintas. Então aqui nós vamos utilizar tinta PVA, tá? Então você pode comprar uma tinta PVA de uma qualidade melhor para garantir que o acabamento da peça tenha também aquela qualidade esperada, certo? Então aqui nós vamos usar amarelo primeiro, né? Vamos usar também verde, você pode estar utilizando vários tons de verde. Eu tenho aqui o verde folha, mas a gente vai usar também esse verdinho aqui, pistache. Um verde mais escuro que eu posso utilizar aqui também. Basicamente os tons de verde aqui que nós vamos utilizar para folha, juntamente do amarelo como base de fundo. Então a gente vai começar com a base de fundo. Eu vou usar um amarelinho para começar a dar aquele fundo da folha de bananeira mesmo, para depois a gente começar a ingressar com os tons de verde. Bom, então nós vamos dar continuidade para a base de fundo da pintura, tá? Após fazer o desenho, fazer o nosso esboço, o risco, né? Nós vamos então entrar com um amarelo, esse é um amarelinho ouro, e aí vai definindo as folhas aqui com esse amarelo. Pode passar a tinta bem espessa mesmo. Então aqui a ideia é recobrir o fundo com amarelo, até para facilitar a pintura depois. A gente vai fechar esses elementos principais, né, que são o cacho de banana e a nossa folhinha de bananeira. Então, banana é algo que representa aí a cara, né, do litoral. Digamos que é
algo pop, né? Todo mundo conhece, popular e bem legal pra gente fazer uma coleção também de vasos. A proposta aqui da pintura em cerâmica vocês podem estar fazendo vasos de diferentes imagens, né, com diferentes figuras ali e seguindo ali uma mesma linha, né? Se eu vou fazer representação da natureza, então posso estar fazendo algo assim com pássaros. Também posso estar representando várias folhagens, flores aqui da nossa região. A costela de Adão, que é bem legal de fazer também. Então aqui basicamente nós vamos fechar esse fundo, esse esboço de amarelo. Isso aqui, esse fundo todo de uma cor só, facilita bastante para o processo das próximas demãos, né? Nós vamos colocar aqui um verde, vários tons de verde, para dar essa característica da folha de bananeira. Aqui com um pincelzinho maior, pincelzinho mais chatinho para colorir o fundo, então. Bom, essa parte eu já tenho aqui a minha peça com esse primeiro passo, né, iniciado. A parte que tem o risco, o esboço, nós também vamos cobrir de forma que na finalização da peça, com o esboço, possa ser preenchido com a outra tinta que nós vamos utilizar para fazer os detalhes, o acabamento. Então aqui não preciso se preocupar com essas marquinhas do lápis, porque o acabamento, a finalização vai garantir então o resultado bem legal. A tinta PVA tem uma vantagem bem bacana, que ela seca muito rápido. Então, para fazer um trabalho assim com foco também comercial, se você quer vender vasos, se você quer ter uma linha de vasos que possa ser vendido, comercializado, é uma tinta bacana porque o acabamento final você pode estar fazendo com verniz e isso vai facilitar o rendimento do teu tempo, né? Vai fazendo uma peça, ela vai secando muito rapidamente e isso possibilita produzir várias peças por dia. Então é interessante essa tinta aqui. Mas também pode ser feito com tinta acrílica, até mesmo com tinta a óleo. Porém, o processo para finalizar a secagem o tempo é maior. Bom, aqui eu tô já cobrindo a parte das bananas, tá? E a mesma coisa, nós vamos preencher onde nós fizemos o desenho esboço, né? Então, vou preencher todo de amarelo. Sem se preocupar com as marcações do lápis, porque depois isso aqui nós vamos finalizar e vai ficar todo coberto aqui, recoberto. É importante passar pelo menos umas 2 demãos de amarelo para cobrir bem o fundo, né? Depois com as outras tintas, uma demão já basta. E aí a gente vai tendo esse bloco de uma cor só aqui no fundo. Para depois inserir então as demais cores. E vai ficando mais ou menos nesse jeito aqui. Bom, agora a gente vai passar para a segunda demão de tinta.
utilizando aí vários tons de verde para dar cor aqui, dar vida à folha de bananeira. Então vamos começar por um verde folha mais clarinho. Aqui nesse processo, a técnica é apenas uma pincelada, sempre em uma direção só. Então uma pincelada reta, é algo como fazer uma linha. A gente vai trabalhando assim em linhas, bem soltas ali para dar esse fundo aqui da folha da bananeira. Então nesse fundo, nesse processo aqui, a gente vai usar uns 3 a 4 tons de verde aí, iniciando num verde mais claro, um verde folha. A gente vai usar também um verde pistache e finalizar com apenas alguns detalhes no verde mais intenso que eu tenho aqui, que é um tom de verde musgo, verde natal. Então essa pincelada é basicamente uma linha reta ali, meio inacabada, né? Ó, nós já vamos ter esse fundo ali mais esverdeado, mais colorido. Não é necessário cobrir todo o amarelo, que a gente quer ver aí no resultado final um pouco da luz, né, da luminosidade do amarelo. Então, a gente vai agora para a outra parte da nossa folha, fazendo o mesmo processo. Essa tinta aqui ela seca super rápido e por isso que tem que fazer essa segunda mão aqui de verde mais rapidinho para já cobrir com os outros tons. Agora mais uma demão de verde pistache para dar uma variada aqui nesses tons de verde. E aqui fazendo o movimento bem livre também, jogando cor nessas folhinhas aqui. A bananeira ela tem aqueles recortes, né, naturais da folha. Aí nós vamos dando aqui um acabamento para mostrar a marcação dessa folha. Passando esse verdinho entre o verde que nós já passamos anteriormente. Esse fundo branco ele vai ser coberto um tom de azul para destacar bastante esse amarelo aqui. A gente já tá tendo aqui um fundo aqui padrão, né? Depois a gente vai começar a colocar as manchas de verde escuro aqui para demarcar essa bananeira. Aqui no meio, nessa divisão das folhas, nós vamos passar um amarelinho ocre. Então, vai dar um tomzinho mais escuro aqui. E na finalização, nós iremos iluminar esse meio da folha também. O que vai garantir uma beleza na peça é o acabamento. Então, esse processo aqui ainda não dá para definir, para ver o que tem pela frente, mas a gente começar com os detalhes em preto, o destaque dessa folha ela vai vir à tona. Então isso é bem legal de observar. Aqui com risquinho de amarelo, amarelo ouro no meio para abrir um pouco o tom. E já vamos fechando aqui essa parte que ficou faltando tinta em branco. Tudo isso vai no momento onde você vai percebendo a ausência de tinta ou alguma marquinha ali que precisa ser coberta. Lembrando que esse pincel ele vai ficar bem livre, então você pode estar trabalhando com ele de uma maneira assim bastante solta, né? Enquanto esse processo seca, essa parte seca, nós vamos voltar para a
parte das bananinhas. Então aqui nós temos essa parte já com um segundo passo, ainda falta, mas a gente vai retornar para cá, para o outro lado, certo? Então aqui nós vamos apenas preencher um amarelinho que tá faltando aqui. Então utilizando sempre um pincelzinho mais chatinho para colocar pouca quantidade de tinta. É só a parte que tá faltando preenchimento. Agora nós já estamos com um fundo com 2 tons de verde. Nós vamos acrescentar um verde mais escurinho aqui para dar esse aspecto de folha de bananeira mesmo. Um pincel um pouquinho mais fino agora. Nós vamos começar do meinho dele e vindo bem livre para as laterais. Esses traços aí podem ser mais finos para destacar as cores do fundo. Também bem aleatórios, não precisa ser nada muito alinhado assim. Nesse acabamento aqui entre esses cortes, né, que a folha tem, dá para acentuar o verde mais escuro. Então, como se estivesse fazendo uma demarcação aqui mesmo. Até porque a tinta do fundo do vaso, ela vai ser preenchida aqui nesse espaço em branco. Então, dessa forma a gente vai demarcando a área aqui. Bom, primeira parte da folha com os risquinhos verdes mais escuros, né? E agora a gente vai passar para outra parte da folha para finalizar esse tom de verde mais escuro. Fazendo a mesma coisa, utilizando o pincel mais fino para dar uma linha ali um pouquinho mais fininha. E esse efeito, essa textura de folha de bananeira mesmo. E também lembrar de sempre fazer o acabamento da forma, né? Então, a forma que nós temos é a folha. A gente vai fazer esse acabamento só para demarcar mesmo com o verde escuro. Pode vir com esse verde assim, em direção ao centro aqui, das laterais para o meio. Aqui nós já estamos quase finalizando essa coloração dos tons de verde. E aí nós vamos para o meio aqui da folha. Então aqui sempre com esse traço bem solto de uma linha irregular, né? Utilizando aí esse verde mais escuro que vai dar todo um aspecto de folha de bananeira. A textura da própria folha. Aqui a gente já tem esse terceiro passo aí de tom mais escuro de verde. Então a gente vai esperar uns minutinhos a secagem para avançar aqui no meio, tá? E depois vem a parte da luz, que a gente vai colocar um branco aqui. Também um tonzinho de cerâmica de marrom para dar uma quebra nos tons de verde. Aqui no meio da folha a gente vai começar demarcando. Isso pode ser feito com o próprio tom de verde escuro, demarcando já com mais intensidade ali. Mesmo com a tinta pura, eu vou trabalhar de uma maneira que a cor ela se espalhe para dar uma ideia de sombra. Então primeiro eu vou descendo com uma linha só, depois eu vou fazer com que essa cor ela fique mais espalhada. Aí vou usar outro pincel para fazer
esse processo de espalhar esse verde aqui. Vou pegar um pincelzinho mais reto, um pouquinho de água ali, bem pouca coisa, só para umedecer o pincel. E agora eu vou trazendo para dentro, ó, bem leve, ele só trazendo para dentro essa cor, esse verde, só para fazer uma ideia aí de sombreado, que essa demarcação ela é um pouco mais escura. Pode ir abrindo um pouco, não precisa ficar seguindo a linha tão reta ali, tão uniforme. Pode vir um pouco mais para o centro. E aí essa sujeirinha do pincel eu vou limpar aqui mesmo na folha, tá? Então eu vou passar nas laterais onde eu tenho, posso até tirar o excesso aqui de cima, onde eu tenho essa parte que finaliza então a folha, né? As demarcações. Aqui eu posso acentuar mais o verde. A própria limpeza do pincel aqui. Se necessário, vai pegar um pouquinho mais de tinta, usando esse mesmo pincel, e vai fazer o mesmo nas outras folhas. Para dar esse aspecto da sombra. Então, um pouquinho mais aqui nessa parte onde eu tenho as demarcações, porque a ideia é iluminar o meio, né? Onde recebe luz. Vocês estão vendo que o fundo amarelo ele vai indo embora, não totalmente, né? Mas ele não fica mais tão evidente. Então aqui a ideia é fazer essa demarcação em torno da folha com esse verde mais escuro. E aí você vai olhando, se tá muito suave, dá para acentuar um pouco mais. Aqui a gente já tá vendo a nossa folha saindo, né? Aparecendo um pouco dela. Esse pincel mesmo. Desse lado a gente já tem, vamos para o outro lado. Lembrando que a parte branca será coberta no final. A gente vai fazer a mesma coisa deste lado. Vou começar de novo com esse pincel fino para fazer essa linha no meio ali, que vai definir, né, delimitar esse meio aqui. Essa técnica é muito simples e a secagem rápida facilita bastante quando a ideia é fazer várias peças de uma vez só. Poupa bastante tempo. Mesmo sendo um processo artesanal, é uma ideia bem bacana para poder comercializar posteriormente. Com o intuito aí de talvez fortalecer a renda. Sempre é bom deixar secar bem cada etapa para poder continuar a seguinte. Lembrando que a tinta seca rápido, que em torno de 15, 20 minutos já vai conseguindo avançar as etapas, se o dia estiver seco. E aqui a ideia é fazer linhas em sentido contrário, né, das outras. Aqui nós vamos na transversal aqui, descendo para finalizar esse miolo aqui. E eu vou utilizar o branco para iluminar bastante. Lavamos o pincel. Agora, o branco é bem importante nesse processo, que ele vai trazer uma luz para o nosso vaso, né? Vai dar uma clareada, uma iluminada. Então, vamos lá. Vamos começar iluminando o meio. Com um pincelzinho fino.
Então agora eu vou pegar o branco, eu vou jogar da mesma forma aqui em cima, em linhas ali, mas sempre linhas que não sejam tão certinhas, né? Vai fazendo algo bem natural ali. Bom, então agora a gente finalizou os risquinhos brancos para dar uma iluminada. A gente vai fazer aqui uma luzinha, um branquinho, um borrãozinho de branco aqui em cada cantinho das folhas. Bom, agora a gente vai marcar esse fundo aqui terminamos a folha de bananeira com um azul celeste para acentuar o contraste aí do amarelo. Então, uma cor fria, acentuando aí esse contraste do amarelo, que é uma cor quente. Com um pincelzinho mais chatinho, vamos preenchendo aqui as laterais, espaços que ficou em branco. Lembrando que sempre pintar num sentido, né, para não ficar com diferença na textura. Essa parte aqui eu vou fechar toda de azul, vai ser o nosso fundo. Então aqui eu preciso de um pincel mais fino. Sempre umedecendo o pincel para ter um acabamento melhor ali da superfície. Se estiver um pouco grossa, que é o caso dessa tinta aqui, melhor misturar com água, né? Ou ficar umedecendo o pincel para ela não ficar com esse aspecto tão grosso aqui no acabamento. E fazer a mesma coisa. Observar as entradas que tem na folha, preencher com cor, né? Com a tinta azul. Então, vai puxando essa tinta aqui até preencher esse espaço em branco, que é essa própria abertura da folha. Eu preciso um pouquinho mais de tinta para finalizar. A gente vai finalizar aqui embaixo também o fundo. Agora a gente vai para a parte do cacho de bananas, tá? Com o acabamento em azul aqui, a parte do fundo. E aí nós vamos dar destaque aí a nossas bananinhas que estão aqui do outro lado. Então, utilizando o pincel fino e tinta preta. Primeiro eu vou contornar todo o entorno das frutinhas. Na hora de puxar o contorno, a gente já vai percebendo aquela partezinha que tem o cabinho ali. A gente vai colocando só o acabamento ali preto. Bom, agora com nossas bananinhas definidas aqui, nós vamos fazer aqueles pontinhos, as manchinhas ali da banana, usando aqui também a nossa tinta preta. Então é um acabamento bem simples, bem rápido, vai proporcionar um resultado final bem legal, com uma cor bastante viva. O preto destaca bastante as cores. Então aqui nós já podemos iniciar essas manchinhas. Só vai observando se precisa dar mais uma firmeza no traço ali nas bananinhas que não tiveram acabamento integral. Bom, então agora nós já finalizamos essa parte da pintura das bananinhas, né? E aí a gente vai voltar aqui para a folha para dar um acabamento em preto nessa folha aqui. A gente vai contornar basicamente toda a folha. Então um tracinho bem leve ali, bem solto, para demarcar bem as extremidades. Nessa parte ali que acaba a folha, a gente pode vir com um pretinho aqui da extremidade para o centro.
bem fininho. Então, aqui nós passamos já o preto para dar todo esse acabamento e alguns risquinhos em preto também para destacar essa folhinha aqui. Aqui nós já temos essa folha praticamente finalizada, só com esses detalhezinhos de acabamento. Então, nós estamos vendo aqui nossa folhinha já totalmente finalizada. Agora nós vamos finalizar as bananinhas, tá? Com um branquinho, só para dar uma iluminada, para não ficar todo opaco aqui. Vamos lá. A gente vai fazer um risquinho na lateral e também aqui na outra lateral e vai fazendo isso em todas as bananinhas. Pode até jogar um pinguinho de tinta e fazer um efeito aqui de amassar a tinta. Esse risquinho vai seguir em todas as bananas. Vai fazendo isso até finalizar. E as pontinhas também vamos aplicar um pouquinho de branco, só fazendo um contorninho aqui nelas. Bom, aqui finalizamos a banana e finalizamos a folha. A gente só vai agora terminar o acabamento da peça aqui nessa parte da abertura dela. E a gente vai colocar um tomzinho de azul. A peça já está seca, prontinha para esse acabamento. Então, com um pincelzinho maior, só trabalhar esse contorno aqui da própria peça. Aqui nós temos o nosso vaso finalizado. Na frente, né, a metade de um cacho de banana, e aqui a gente vai vendo que ele vai mudando aqui com as folhas. Então ele fica esse meio a meio de folha de bananeira e a metade do cacho. E aí fica essa dica bem legal para fazer um trabalho assim de cerâmica e com possibilidade de estar comercializando o seu trabalho. Prontinho nosso vaso e a gente finaliza aqui a nossa oficina de hoje. Obrigada! Bom pessoal, para nós gravarmos esse vídeo, nós estamos usando duas câmeras, uma Nikon D7200 e um iPhone 11. As configurações de imagem da câmera são 30 quadros por segundo e em 1080 Full HD. O vídeo final será feito em 720, mas assim nós teremos uma margem de crop para poder dar zoom quando precisarmos. A câmera Nikon D7200, que é essa aqui, a de frente, ela é responsável por gravar o rosto da nossa convidada Luara. Ela vai ser a principal câmera de interação com ela. O iPhone 11 será responsável pelos detalhes, onde ela vai mostrar todo o processo artesanal do vídeo. Para iluminar todo esse vídeo, nós estamos usando um softbox com duas luzes de 110 watts como luz principal. E para preencher a sombra, nós estamos usando um rebatedor.